Queridos irmãos e irmãs em Cristo, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este culto nesta noite. A graça, o amor e a paz do nosso Deus esteja sobre cada um de nós. Eu acolho os irmãos e as irmãs com a palavra bíblica do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra de Deus para nós hoje também, possamos aproveitar a oportunidade de hoje para podermos buscar a presença do nosso Deus, porque ainda hoje Ele se faz perto de nós. Convido para quem puder, possamos nos colocar de pé, assim nós iniciamos o nosso culto ao Senhor. Amado Deus e Pai, com gratidão e alegria, nós queremos, por Tua graça e misericórdia, nos achegar à Tua presença nesta noite. E pedimos a Deus que, pela ação do Teu Santo Espírito, o Senhor se faça presente entre nós e abençoe-nos enquanto aqui nos reunimos. Que Tua graça e o Teu amor nos cubra, que o Teu poder nos capacite e nos motive a prestar um culto agradável a Ti. Que tudo o que vamos fazer nesse tempo de culto seja para a Tua honra e para a Tua glória. Assim, Senhor, toma-nos em Tuas mãos, assim como também queremos acolhê-lo em nossos corações e mentes, e que Tua presença aqui, Senhor, conosco, nos faça poder de fato ecoar, junto com toda a igreja no mundo, a Tua honra e a Tua glória. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim nós damos início a este culto e o fazemos em nome do Trino Deus, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Cantemos para iniciar o número 73. Fala dessa eternidade do nosso Deus, ontem, hoje e para sempre. Então, os avisos são: quarta-feira, estudo bíblico às 19h30. Está tendo a campanha do quilo para o Lar dos Velhinhos, quem quiser colaborar. A oferta hoje é para oferta local. Oferta local. Próximo culto é próximo sábado, às 19h. Seria esse. Obrigado, Leandro. Continuamos louvando a nosso Deus. Hino 83.
Nos colocar no pé. Os textos bíblicos são do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12, e do livro de Tiago, capítulo 4, versículos 1 até o 3. Primeira leitura se encontra em Mateus 7, de 7 a 12. A bondade de Deus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bater. Por acaso, alguém de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Até aqui. A segunda leitura do livro de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Tiago 4, 1 a 4. Devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam?
Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado porque ela nos orienta, nos dirige, ela nos conduz à vida, Senhor. Nos mostra a tua vontade, a tua verdade para nós. E nos mostra o teu propósito por onde quer que nós andemos, para que cheguemos à tua presença, para que possamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor nos tem a dar, que é a tua pessoa, que é o teu amor. Que nós possamos sempre ter olhos, ouvidos e mentes, coração aberto para a tua palavra. Também neste culto, Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que possamos acolher isso com graça, com misericórdia, com amor e gratidão, também com a ajuda do teu Santo Espírito, colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar? Para não demorar muito a pregação, vou colocar o despertador aqui. Daí na hora que tocar o despertador a gente termina a pregação, tá bom? Muito bem. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos nos colocar em Tua presença, com a ajuda do Teu Santo Espírito e pelo caminho, novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós. Assim nós podemos, através do Teu Filho, nos achegar à Tua presença. Tua palavra diz que nós podemos chegar com ousadia na Tua presença, porque o Senhor é um Deus de graça e amor, que por meio do Teu Filho nos deu um caminho para Ti. Assim, hoje o Senhor nos ensina as Tuas palavras para que nós possamos aprender a andar no Teu Filho e com Ele. E assim, Senhor, também nos ensina, a partir desse momento de meditação, aquilo que também o Senhor quer nos ensinar mais um pouco hoje, para que nós possamos aplicar em nossa vida também, e assim podemos crescer na fé e podemos amadurecer na nossa caminhada cristã. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem tiver a sua Bíblia, eu quero convidar para que nós possamos ir lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Nós queremos dar uma olhada nesse texto. Evangelho de João, capítulo 14. Nós não vamos ler todo esse capítulo, mas eu quero ressaltar algumas coisas bem importantes aqui. Jesus ele está preparando os seus discípulos aqui para a sua morte e para a sua despedida física nesse mundo. E no capítulo 14, pelo menos na minha Bíblia, há o título Jesus conforta os seus discípulos. E nesse conforto que Jesus dá aos seus discípulos, ele diz várias coisas importantes aqui com as quais ele nos consola. Nós, como discípulos de Jesus, devemos ouvir essa palavra para nós também, e não somente como uma palavra que tenha sido dita para aqueles discípulos daquela época. Até porque, se nós continuarmos lendo no Evangelho de João, quando chegarmos no capítulo 17, nós vamos ver a oração sacerdotal de Jesus. E lá ele diz: não peço só por estes, mas por todos aqueles que ainda virão e crerão no meu nome. Ou seja, Jesus lá no Getsemane, antes daquela noite, dele ser entregue, dele ser crucificado, ele orou por todos os seus discípulos de então e também por cada um de nós que viríamos um dia ainda a crer, e por todos aqueles que ainda virão a crer no nome dele até o fim, até a sua volta.
ele começa com uma palavra muito preciosa, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí ele diz que na casa de Deus há lugar para todo aquele que crê. E ele diz: isso é para o conforto de vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejai vós também. Ou seja, a expressão de Jesus aqui é que ele nos ama tanto que ele quer que nós estejamos onde ele está. E ele diz: vós sabeis o caminho. Tomé diz: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. E aí vem aquele famoso versículo, no capítulo 14, versículo 6, e eu acredito que muitos sabem de cor, e até esse versículo é muito escolhido para certidões de confirmação, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa verdade é uma verdade para nos consolar, ou seja, através de Jesus e de Jesus somente, nós podemos nos achegar a Deus. Nosso pecado já não nos impede mais. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O profeta Isaías diz isso. Só que quando Jesus vem e morre na cruz por nós, essa separação ela termina. Então, para nossa consolação, Jesus está dizendo: olha, não há mais separação. Para aquele que está em Cristo, não há separação mais entre nós e Deus. Depois os discípulos perguntam: nós queremos ver o Pai. Aí ele diz: mas Filipe, que pede, né? Eu estou tanto tempo com vocês e vocês ainda me perguntam que querem ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai, né? Porque aqueles que creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, né? Esses veem de fato a Deus, porque Deus não é uma questão de aparência física. Quando nós falamos de aparência física relacionada a Deus, nós só podemos pensar em Jesus, porque o único que encarnou foi Ele. Agora o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, que são um na Trindade com Cristo, eles são Espírito. Você não pode tentar imaginar um corpo, Deus Pai num corpo, Deus Espírito Santo num corpo. A Bíblia diz: Deus é Espírito. Jesus sim pode ser imaginado a partir desse ponto, mas o que Jesus está falando aqui para o nosso consolo é que nós devemos olhar para Jesus e ver que assim como Jesus é, assim como Ele nos trata, assim como Ele nos ama, assim como Ele nos quer bem, assim como Ele nos guia, assim como Ele nos salva, assim como Ele nos protege, assim como Ele nos abençoa, exatamente assim é Deus. Uma vez eu tinha uma frase no meu e-mail de um livro que eu tenho em casa, dizia assim, que é fácil imaginar Jesus como Deus. Pensa em Jesus como Deus, você consegue conceber isso. Jesus veio ao mundo, Ele se encarnou, mas Ele é Deus. E a gente consegue ter uma facilidade maior de imaginar Jesus como Deus. Agora, da mesma forma, você pensar em Deus como Jesus, aí a gente tem um pouco mais de dificuldade. Porque, claro, a gente tem mais facilidade com a questão da encarnação. Isso está mais próximo de nós. Mas Jesus está dizendo: olha, para o consolo de vocês eu digo o seguinte: pense em Deus como eu. Assim como eu sou, assim como eu faço, como eu falo, o Pai é exatamente igual. O Pai trata vocês exatamente igual. Então Ele diz: credes que eu estou no Pai e o Pai em mim. Credes a menos por causa das mesmas obras. Mesmas obras. E daí no versículo 13, ele diz algo muito interessante também para o nosso conforto e consolo, e eu quero meditar um pouquinho mais nesse versículo. No versículo 13 ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aí ele continua dizendo, né, se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Ele repete parte do versículo. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se vocês realmente me amam, ouçam o que eu estou dizendo para vocês. E quais são os mandamentos de Jesus nesse texto? O mandamento dele aqui é: confortem-se em mim. Não se turbe o vosso coração, uma ordem que ele está nos dando. Então ele diz: se você me ama, guarde esse mandamento. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Mas ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Queremos dar um destaque para isso.
Então Jesus ele estava ali confortando os seus discípulos, e aí ele fala, dentre todas essas coisas para o consolo e o conforto deles, ele fala sobre a oração. De que a oração é algo no qual nós encontramos conforto do Senhor. A oração é fonte de conforto e consolo para a vida daqueles que amam ao Senhor e que o buscam. E esse versículo, de maneira especial, ele traz 4 pontos interessantes. Ele diz, primeiro, tem a ver com a abrangência ilimitada da oração. Aonde é que a oração alcança? Sobre o que eu posso orar? No comecinho do versículo, Jesus diz, e tudo quanto pedirdes. Tudo quanto pedirdes. Essa é a abrangência da oração, ela é ilimitada. O que é que eu posso orar a Deus? Tudo. Não há algo pelo qual eu não possa orar. É claro que, como disse Tiago, nós ouvimos o texto bíblico, que às vezes nós pedimos mal, nós não sabemos como orar como convém. Nem sempre a gente ora por aquilo que de fato agrada a Deus, porque às vezes o nosso egoísmo fala mais alto. Mas a Bíblia nos promete também, para o nosso conforto e consolo, que o Espírito Santo nos ensina a orar. E Ele, inclusive, pessoalmente ajuda a levar as nossas orações diante de Deus. É como se Ele fosse um intérprete das nossas orações. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que são esses gemidos inexprimíveis? É uma linguagem, eu imagino assim, eu entendo assim, que é uma linguagem dentro da Trindade. Eles entendem, nós não. Ou seja, é uma linguagem que nós humanos não compreendemos. Mas, ou seja, poderíamos dizer que, na verdade, a linguagem correta daquilo que nós deveríamos orar, que chega a Deus, são esses gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Então, o que é que eu posso ou o que é que eu não posso orar? Bom, Jesus está dizendo tudo. Você pode orar tudo. Você não deve deixar nada de fora. Não há nada pelo que você não possa pedir. Às vezes a gente acha que Deus não é capaz o suficiente de ouvir e atender as nossas orações. Mas Jesus diz que nós devemos orar todas as coisas. Ele não colocou limite no alcance da oração. E isso é dito para o nosso conforto e consolo. É claro que nós devemos orar, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, para esses problemas terríveis que nós estamos passando, principalmente na área da saúde mundial. O quantas pessoas entre nós, e quantos de nós já perderam pessoas queridas para esse vírus, e tantas outras coisas ruins que estão acontecendo. Então nós temos que orar por tudo isso, interceder pelas pessoas, pedir para que Deus abrevie esse tempo de sofrimento. Devemos orar por isso. Mas você não é egoísta se você, além de orar por essas coisas, você também ore por coisas pessoais para você, na tua vida cristã. Eu penso que a nossa oração ela tem que ser equilibrada, onde a gente põe de tudo nela. Eu oro por mim, mas eu oro pelo irmão. Eu oro pela igreja do Senhor, eu oro pelo mundo, eu oro pela glória do Senhor. Não há alcance, não há limite. Coloque tudo. Alguém já disse assim, você está com a unha encravada? Você não precisa ter vergonha de pedir a Deus para te abençoar, para que você possa se livrar disso. Você acha que quando Paulo fala que o teu corpo é templo do Espírito, você acha que ele está brincando? O teu dedo lá, que tem aquela unha encravada, ele faz parte desse corpo que é templo do Espírito. Você não acha que Deus também quer que, nesse sentido, você também possa usufruir de bem-estar? Pode e deve. Às vezes a gente acha que tem coisas muito pequenas na nossa vida que nós deveríamos, ou poderíamos ou não colocar em oração. Jesus diz, e tudo quanto pedirdes. Nós podemos apresentar a Ele todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos, nossos propósitos, nossos sonhos, tristezas, alegrias. Por quê? Porque para Deus, a Bíblia diz, não há nada que seja demasiadamente difícil para Ele. Tudo aquilo que parece impossível ao homem é possível para Deus. Veja, a Bíblia fala isso, no credo apostólico nós confessamos isso, mas quando nós muitas vezes estamos diante de Deus em oração, nós somos tentados a não crer que Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós confessamos isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se Deus foi capaz de criar o céu e a terra, Ele é capaz de fazer muito mais, e Ele fez em Cristo Jesus.
Nós não devemos nunca esquecer que nós não oramos a um ídolo mudo. Nós não oramos a uma entidade espiritual distante que só está na nossa mente. Nós oramos ao Deus Todo-Poderoso, vivo, eterno, que está assentado no trono, a Bíblia diz, e que reina e governa sobre toda a história. E Ele é poderoso para interferir no curso da história e atender o clamor do seu povo. Quarta-feira, aquelas pessoas que estiveram aqui conosco no estudo bíblico, nós estamos estudando Apocalipse, e nós vimos numa parte lá do capítulo 8, onde, por causa das orações dos santos, a oração dos filhos de Deus, Deus então Ele responde e envia coisas sobre a terra. E aí nós vimos que um desses exemplos é quando o povo de Deus clamou no Egito, Deus ouviu o seu clamor e enviou Moisés para, através de Moisés, libertar o povo. Ou seja, se esse povo não tivesse orado e clamado, toda essa história da libertação do Egito não teria acontecido. Mas Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo, e então Ele interfere na história e faz a história acontecer. Assim também Deus é poderoso e capaz, e desejoso inclusive, de também entrar na sua história, de, por assim dizer, interferir na sua história. Mas quem sabe você precisa clamar. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele sabe do que você precisa, mas Ele quer que você se humilhe e se coloque diante dEle, como quem depende dEle, para que essas coisas aconteçam. Tudo quanto pedirdes. O que o homem não pode fazer, o que a ciência não pode fazer, Deus pode. O segundo ponto dentro desse versículo, depois dele dizer tudo quanto pedirdes, ele diz em meu nome. Essa é a segunda questão importante nesse versículo. Em meu nome. Esse negócio de que, isso inclusive a gente falou na quarta-feira no estudo também, né? Esse negócio de que muitas igrejas... Opa! Vou ter que parar agora, né? Porque acabou o tempo. O que nós fazemos agora? Vamos para casa? Talvez a gente leia um versículo e vamos ver o que a gente faz. Vamos ver. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Talvez a gente teria que realmente parar essa pregação no meio agora, porque sei lá, talvez estivesse caindo fogo do céu, talvez a última trombeta estivesse tocando, ou talvez nesse momento agora no banco aqui a gente chegasse o nosso último momento. O versículo diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus nos tem dado tempo para buscá-lo, e Ele nos deu a oração de maneira especial para isso. Por que nós negligenciamos tanto a oração? Por que nós sempre deixamos para amanhã ou para depois? Por que nós não buscamos enquanto Ele se pode achar, se deixa achar, ou enquanto Ele está perto? Amanhã talvez não possa mais. É só uma pequena interrupção programada para a gente pensar um pouco sobre isso, sabe? Deus nos tem dado a possibilidade de buscar ao Deus eterno e todo-poderoso em oração e colocar tudo diante dEle. E Ele nos tem dado tempo para isso. Nós temos aproveitado esse tempo? Não deixemos o tempo passar. Nossa vida é muito curta. O tempo passa muito rápido. Infelizmente, por exemplo, nós tínhamos um vizinho lá em Itaiópolis, que pessoa bem de saúde e tudo, né? O seu Valdir Ventura, algumas já ouviram falar e conheceram ele. Uma pessoa bem de saúde e tal, ele tomou as 2 doses da vacina e tudo, mas mesmo assim ele pegou o Covid. Em 12 dias ele pegou o Covid, foi para o hospital, foi entubado, faleceu e agora já foi sepultado. E já fazem mais de uma semana que ele está sepultado. O tempo da nossa vida acaba assim,
muito rápido. Vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos buscar a Deus. Vamos colocar tudo diante dele. Porque a nossa vida passa como a neblina. Mas a eternidade não. O nosso Deus também não passa. Vamos colocar nele a nossa esperança. Vamos buscá-lo de todo o nosso coração. Enquanto é tempo, enquanto Deus está te dando vida. A gente acha que ano que vem a gente vai estar aqui ainda. Depois que passar essa pandemia, a gente vai estar aqui, a gente vai ser feliz. Não sei se a gente vai ver o fim dessa pandemia. Talvez não. Não no sentido de que ela vai durar para sempre, mas de que nós não vamos. Nós não vamos durar. Busquemos ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode ser achado, ou seja, enquanto Deus nos dá vida. Aproveitemos o tempo. Quero voltar para o texto que eu estava meditando com vocês. Jesus diz: em meu nome. As nossas orações, elas muitas vezes são erradas, porque nós oramos como Jesus, por assim dizer, ele acusa na oração do mestre da lei, do fariseu. Ele conta lá a história do fariseu, mestre da lei, que está orando, e o publicano que está orando. Um é considerado uma pessoa muito piedosa, o outro é um pecador miserável. E aquele ora bonito, aquele religioso ora maravilhosamente, com palavras eloquentes, né? E o outro simplesmente não tem nem coragem de levantar o olho para Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus diz: esse sim foi justificado para casa e não aquele. Por quê? Jesus diz: porque aquele, como toda a turma dele, eles oravam deles para eles mesmos. Eles oravam para que eles mesmos ouvissem as suas orações e pensassem assim: puxa vida, a gente é bom demais, né? E aí você bate no peito, assim, como diz o pessoal lá no Espírito Santo, né? Os alemães do interior lá falam assim, chega a ficar com o peito inchado, né? De orgulho, assim, como eu sou bom. É assim que aqueles fariseus faziam. Oravam tão bem que eles mesmos, sabe, se compraziam nas orações deles. E aí Jesus diz: vocês oram de vocês para vocês mesmos. Então a recompensa que vocês queriam, vocês já receberam. Jesus diz: tudo que vocês pedirem em meu nome. Nós não oramos de nós para nós mesmos, não devemos fazer isso. Nós não oramos confiando nos nossos méritos, porque ninguém tem mérito nenhum, pessoalmente falando, propriamente falando, diante de Deus. É no mérito de Jesus que nós confiamos e é assim que nós nos achegamos a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como é que eu vou em oração a Deus? Por meio de Jesus. E por isso que Jesus diz que nós devemos orar em nome dEle. É por isso que nas orações nós nunca podemos deixar de faltar essa parte. Você pode colocar no começo, no meio, no fim. Normalmente a gente coloca no fim, como uma assinatura, né? Para dizer: essa assinatura do que eu falei não é minha, mas é de Jesus. A gente ora e diz em nome de Jesus. Não é apenas uma expressão religiosa, mas é uma confiança. E é um mandamento. Ele diz: orem, e tudo que vocês pedirem, vocês peçam em meu nome. Porque se chega lá para Deus em nome de Jesus, Deus vai olhar esse negócio diferente. Então muitos seres humanos, eles acham que são fortes e poderosos na sua espiritualidade, e algumas igrejas e religiões até anunciam, né? Se você for lá na igreja tal e tal, lá tem pessoas que têm uma oração poderosa, oração forte, né? Vai lá no dia tal que lá tem a oração forte do não sei o que lá. Vamos fazer a oração forte da fogueira das 70 semanas e não sei mais o que. Não existe esse negócio de oração forte. Não existem pessoas poderosas na oração. Existe oração e existe intimidade com Deus. Quanto mais íntimas as pessoas estão na sua caminhada com Deus, tanto mais profundas são as suas orações. Mas nós não podemos pensar nessa questão de força e poder de oração no sentido de que isso é algo nosso. O poder da oração não está naquele que ora, está naquele que ouve as orações. Mas aquele que ora, quanto mais íntimo de Deus é, tanto mais ele ora. E tanto mais profundo ele ora. Ainda na quarta-feira nós também falamos sobre isso, de que a diferença entre quem não é muito íntimo de Deus e quem já é bastante íntimo de Deus é que os dois oram e Deus ouve a oração dos dois. Mas a diferença é que para quem é mais íntimo, essa pessoa já aprendeu a ouvir mais a Deus. E quem não é tão íntimo ainda não aprendeu tanto a ouvi-lo.
Deus quer ouvir as nossas orações, Ele garante que ouve porque nós fazemos em nome de Jesus, mas ao mesmo tempo Ele também quer que nós também aprendamos a ouvi-lo. Aí muitas vezes nós dizemos: Senhor, não responde as minhas orações. Ele diz: mas eu respondo, mas você não ouve. As orações são atendidas por Deus, não baseados em nós, mas baseados na graça e na misericórdia do Senhor. Nós devemos sempre reconhecer que nós somos pecadores miseráveis, que não merecem nada de Deus, e é assim que nós devemos nos achegar ao Senhor, como quem tem mãos vazias. É por isso que um símbolo na hora da bênção, por exemplo, nem todas as pessoas têm costume de fazer isso, mas se você quiser, você pode fazer isso. É bem simbólico, é bem importante. Quando nós proclamamos a bênção de Deus, nós fazemos assim, como quem diz: Senhor, as minhas mãos estão vazias, e eu quero receber o que o Senhor tem para me dar. Quanto mais nós reconhecermos quem nós somos, e quanto mais nós reconhecermos quem o Senhor é, tanto mais também nós vamos estar no lugar correto, tanto nós como também nós vamos colocar e deixar que Deus esteja no local correto. Ele Deus, Ele como Deus, e nós como pecadores necessitados da sua graça. Em terceiro lugar, Jesus diz, depois dele dizer: e tudo que vocês pedirem em meu nome, Ele nos dá uma promessa de segurança, de confiança, no sentido de que, olha, podem ter certeza de uma coisa: isso farei. Isso farei. Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. É interessante que Jesus, que está nos ensinando aqui como orar, não apenas o que orar, como o Pai Nosso, Ele ensinou o que orar, mas aqui Ele está ensinando como orar. Ele nos ensina a orar, e Ele promete ouvir a nossa oração, e Ele garante que vai nos atender. Isso é palavra de promessa do Senhor Jesus, para o nosso consolo e conforto. Então, assim, orar é unir a fraqueza humana ao poder de Deus. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e confiamos que Deus é todo-poderoso, Jesus faz a sua parte. A Bíblia diz: tudo é possível para Deus. Se tudo é possível para Deus, então tudo é possível também por meio da oração, porque nós estamos falando com aquele que é o Todo-Poderoso. Se Deus é soberano, nós precisamos orar para Ele como quem de fato é soberano. Talvez muitas vezes nós oramos para Deus como quem deve nos atender, como alguém que está para nos servir, mas não como aquele que é o soberano e está sentado no trono da história, e é Ele quem comanda, e é Ele que vai dar a resposta, e é Ele que vai dirigir. Nós não queremos isso, nós queremos que as coisas aconteçam como nós estamos pedindo, não como Ele quer conduzir. Mas aí de novo nós devemos aprender com Jesus, porque no mesmo Getsêmani, quando Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ou seja, que eu não preciso ir para a cruz, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E Jesus morreu na cruz. Nós precisamos também aprender a orar assim, com toda ousadia: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, se possível, não permita que eu passe por isso ou por aquilo. Senhor, se possível, me livre disso ou daquilo. Senhor, se possível, conceda isso ou aquilo sobre a minha vida. Mas, Senhor, no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Nós não gostamos de orar essa parte. Nós gostamos só de fazer a parte anterior. Mas pedir pela vontade do Senhor, nós temos mais dificuldade. Se nós cada vez mais aprendermos a amar o Senhor e cada vez mais buscar a sua vontade para as nossas vidas, nós podemos ter a certeza de que essa promessa de Jesus vai se cumprir cada vez mais. Isso farei. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos no melhor lugar. E tudo aquilo que nós oramos que é conforme a vontade de Deus, Ele nunca nega. A questão é que Deus faz as suas coisas nos seus momentos, no seu tempo, dentro dos seus propósitos.
e não de novo dentro do nosso tempo, de acordo com a nossa interpretação, dentro da nossa expectativa, dentro da nossa concepção. Por isso Tiago, no capítulo 4, diz: vocês não têm nada porque vocês não pedem. E quando vocês pedem errado, porque pedem para os seus próprios, para o seu próprio egoísmo. Nós devemos pedir todas as coisas, e nada precisa ficar fora. Nós devemos pedir todas as coisas, mas fazer isso em nome de Jesus, e crer que Ele nos responderá. Se nós realmente crermos e entendermos que nós devemos levar tudo em oração para Deus, e essa oração é como uma oração que Jesus está fazendo, nós devemos pensar: será que Jesus oraria isso? Será que Jesus oraria isso? No meu lugar, será que Jesus pediria isso? Será que Ele intercederia dessa forma? Será que Ele desejaria tal coisa? Mateus 7,7 nos promete, também foi lido aqui antes: pedi, e a promessa é: dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Nós precisamos aprender cada vez mais a orar em cima das promessas do Senhor, e dizer: Senhor, o Senhor prometeu, cumpra. Não como quem está impondo sobre Deus, mas como quem está pedindo para que a glória de Deus seja manifestada, dizendo: Senhor, o Senhor prometeu, então cumpra a tua vontade. Orar as promessas de Deus é orar com plena ousadia, é não ter vergonha de pedir nada, né? Ter vergonha de colocar nada para Deus, é colocar todas as coisas. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, não é mentiroso. Em todas as promessas de Deus, Ele sempre foi fiel, e a Bíblia diz que nenhuma palavra dele cai por terra, todas elas voltam para Ele, produzindo o fruto necessário. E por fim, Jesus diz nesse versículo, depois dele dizer: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei. Agora, no final desse versículo, vem o que eu digo, na verdade, o que é mais importante dentro da oração, e que talvez nós muitas vezes não nos demos conta na nossa vida cristã, na nossa caminhada de fé. Qual era a preocupação maior de Jesus? Qual era o propósito maior de Jesus em vir à terra? E se nós respondermos assim: foi morrer na cruz para nos salvar, eu vou dizer sim e não. Aí vocês vão dizer assim: olha, você é herege, hein? Você não pode mais ser pastor nessa igreja. Como é que Jesus não morreu na cruz para nos salvar? É claro que Ele morreu na cruz para nos salvar, mas o propósito dele, Ele mesmo diz: o meu pão é fazer a vontade do meu Pai. E aqui nesse versículo Ele diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei. Ele está dizendo para nós como nós devemos orar, e Ele está dizendo que Ele vai se comprometer com a nossa oração, e vai responder a nossa oração. Mas por quê? Por que Ele vai responder as nossas orações? Com que objetivo? Com que propósito? Ele diz assim: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Esse é o propósito maior de Jesus em ouvir as nossas orações, em acolher as nossas orações, em responder às nossas orações. Por quê? Porque isso traz glória para o nome de Deus. Assim, quando nós pensamos no propósito da vinda de Jesus, e nós dizemos assim: Jesus veio para morrer por nós na cruz. É verdade, mas Ele só veio fazer isso porque isso dá glória ao nome do Pai. Se morrer na cruz não trouxesse glória para o nome do Pai, Ele não teria feito. Jesus nunca fez algo que não glorificasse a Deus. Ele diz: glorifica o meu Pai na minha vida, ouvir e atender às orações de vocês. Se vocês orarem todas as coisas no meu nome, pedirem ao Pai no meu nome, isso vai trazer glória e honra ao meu Pai. E eu prometo para vocês que eu vou de fato atendê-los, eu vou ouvi-los, eu farei. Esse é o propósito maior da nossa existência. Quantas vezes talvez você já fez a pergunta, ou já ouviu a pergunta, a maior pergunta existencial, né? Qual é o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui nesse mundo? Qual é o sentido da vida?
A Bíblia nos diz que o sentido da vida, primeiro, é glorificar a Deus. É ser motivo de honra e glória ao nome do Senhor. Deus criou todas as coisas para a honra e glória do seu nome. Então a nossa oração, ela deve glorificar a Deus. Quando nós oramos pela fé em Cristo, e nós confiamos que Cristo é nosso intercessor diante do Pai, e que em nome dEle, isso vai trazer glória e honra ao nome do Senhor. Nós fizermos isso com essa consciência, pode ter certeza absoluta de que isso vai dar glória ao nome de Deus, e que Deus vai passar a trabalhar diferente a partir das nossas orações. A dificuldade é que muitos de nós mesmos cristãos não vivemos nem oramos para a glória de Deus. Oramos para a nossa glória, vivemos para a nossa glória. Nós estamos preocupados conosco e não com Deus em primeiro lugar. Jesus veio a esse mundo, a preocupação primeira dele era com a glória e a honra do Pai. Por isso que ele não se preocupava em ficar se defendendo diante das pessoas, ele não se sentia ofendido e magoado com tudo que diziam, porque olha, disseram muita asneira para ele, chamaram ele até de príncipe dos demônios, disseram que ele tinha demônio, né? Quanta bobagem, chamaram ele de mentiroso, chamaram ele de corrupto, chamaram ele de tudo quanto é coisa. Você não vê ele se defendendo em nenhum momento, porque ele não está preocupado com a glória dele, ele está preocupado com a glória do Pai. E ele defende a honra do Pai. Quando os fariseus batem contra ele, ele sempre fala do meu Pai. Se vocês soubessem realmente, se vocês conhecessem realmente a Deus, vocês saberiam quem eu sou, e vocês me acolheriam, mas vocês não conhecem a Deus. Jesus vai dizer, inclusive no momento onde ele fala bem duramente para aquelas pessoas daquela época, dizendo: vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam como filho de Deus, porque Abraão no tempo dele, ele viu o meu dia e se alegrou. Mas vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, pai de vocês. Isso saiu da boca do próprio Filho de Deus. Por quê? Porque aquelas pessoas não queriam dar glória ao nome de Deus. Elas estavam defendendo a religião, não para a glória de Deus, mas para a glória e honra deles, porque eles estavam com medo de perder o posto deles, eles estavam com medo de perder as honrarias deles. Por isso que eles tinham tanta inveja de Jesus, porque eles tinham medo de Jesus subir ao poder como rei realmente, e mandar cortar a cabeça deles todos, porque normalmente era assim que acontecia naquela época. Eles estavam com medo de perder a boquinha deles. É a mesma coisa que acontece hoje com aqueles que nos governam. O maior medo deles é perder a boquinha que eles têm. O nosso maior erro nas nossas orações muitas vezes são que nós oramos centrados em nós mesmos e não em Deus. Por isso, nós devemos entender por duas palavras. Por exemplo, a oração ela não é antropocêntrica, não é centrada no homem. A oração ela deve ser teocêntrica, centrada em Deus. É claro que eu vou levar a minha vida diante de Deus, eu vou falar das minhas necessidades, das minhas dores, dos meus problemas, mas eu não vou ficar olhando para mim mesmo, como se eu fosse o centro disso tudo, porque eu não sou. O centro de todas as coisas é o Senhor. E é o Senhor Jesus Cristo que nos foi dado. Tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, a Bíblia diz. Por isso, ouçamos essa palavra de Jesus, que é para o nosso conforto e consolo, mandamento de conforto e consolo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Não deixemos de buscar ao Senhor em oração. É a ordem de Jesus para o nosso conforto e consolo. Não deixemos nada de fora, incluamos tudo. Façamos sempre em nome dEle. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mediador único e necessário. Creiamos de que Ele prometeu que faria. Lembremos sempre de que tudo sempre deve ser para a honra e glória do nome de Deus. Por isso, quando eu oro,
quando eu peço, quando eu intercedo, quando eu louvo, quando eu agradeço, tudo que eu levar a Deus em oração, seja sempre para a honra e glória do Senhor. Se não for para a honra e glória do Senhor, então isso deve ser deixado de lado. Peça o que você quiser. Jesus diz: bata, peça, busque. Mas sempre diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Quando eu oro por pessoas que estão enfermas, alguém já me disse assim uma vez: não, mas quando você ora por uma pessoa enferma, você tem que declarar que essa pessoa vai ser curada, porque nós temos que declarar em nome de Jesus a cura e tal. É verdade, nós devemos orar por cura em nome de Jesus e crer que Deus é capaz e poderoso para fazer isso. Mas eu sempre lembro dessa palavra, e sempre lembro da palavra de Jesus na oração do Pai Nosso e no Getsêmani, dizendo: mas Senhor, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. A nossa vontade, claro que é que alguém que nós amamos seja curado, que a morte não leve, que essa pessoa não sofra, que coisas ruins não aconteçam. Mas lembra que Deus também diz que os caminhos dele e os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Portanto, se Deus, na sua soberania, em algum momento tiver o desejo e a vontade de trabalhar nas nossas vidas por meio de uma coisa dessa, nós devemos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Nós desejamos assim, Senhor, para a tua honra e glória. Se isso trouxer honra e glória ao teu nome, faça assim, mas seja feita a tua vontade. Aprendamos a orar pela vontade de Deus. Aprendamos a colocar tudo na presença de Deus, mas sempre de novo para a sua honra e para a sua glória, pedindo pela sua vontade, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, ainda que para nós aparentemente não pareça. Que Deus nos abençoe, Deus nos ensine a orar, que Deus nos dê cada vez mais coragem, ousadia e fé para que oremos, busquemos a Deus, não negligenciemos a oração, que é um dom, é uma bênção, é uma possibilidade, é uma graça tão grande que Ele nos dá para o consolo e conforto. Possamos ir ao Senhor com toda a fé, sermos consolados por meio da oração, experimentando a sua boa vontade nas nossas vidas. Eu vou convidar para nós orarmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos porque Tu és um Deus gracioso, um Deus que nos deu o Seu único Filho para que nós pudéssemos ter acesso a Ti. Hoje o Teu Filho está, como diz a Tua palavra, sentado à Tua direita, intercedendo por nós. E nós podemos, Senhor, por ordem do próprio Jesus, para o nosso consolo e conforto, nós podemos, Senhor, pedir todas as coisas, colocar todas as coisas em oração, na Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus. E nos é prometido, Senhor, que o Senhor ouvirá e que o Senhor agirá. Desde que tudo isso sirva para a Tua honra e para a Tua glória. Ensina-nos a viver uma vida cristã piedosa, uma vida de fé e de oração dessa forma, assim como Jesus nos ensina. Ajuda-nos a obedecer isso, ajuda-nos a viver e experimentar, Senhor, a vida de oração dessa forma. A orarmos tudo, a sempre orarmos, a não deixarmos de orar, mas fazer tudo em nome de Jesus, crendo na ação poderosa do Teu Filho, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos, caminha conosco, toma-nos pela Tua mão, para que nós possamos aprender e possamos viver tudo isso de acordo com a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vou convidar para nós cantarmos o último hino. Enquanto cantamos este hino, podemos chegar ao altar, trazendo as nossas ofertas, ou aos primeiros bancos, que também temos os cestinhos ali. Lembremos sempre da palavra do Senhor, que diz que Deus ama a quem dá com alegria. Convido para quem puder, possamos nos colocar de pé, oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos por esse tempo que o Senhor nos tem dado aqui, nesse momento, de termos tempo para prestar culto a Ti, para louvar, para engrandecer o Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra sendo exposta aos nossos corações. Teu Santo Espírito mesmo fale, Senhor, aos nossos corações e sempre de novo
Faça com que tudo aquilo que nós aprendemos frutifique para o Teu reino, para a Tua honra e glória e também para o nosso próprio bem. Nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, juntamente, Senhor, com todas as nossas necessidades, com tudo aquilo que necessitamos, com tudo aquilo que carecemos, ó Deus, pedidos, agradecimentos, sonhos, desejos. Ó Pai, Tu conheces cada detalhe das nossas vidas, nós pedimos que Tu nos abençoe. Lembramos daqueles que entre nós estão enfermos, tantas famílias entre nós que estão enlutadas, ó Pai, pessoas hospitalizadas. Deus tem misericórdia. De maneira especial queremos lembrar da vida do Ronaldo, que vai estar fazendo uma cirurgia. Que o Senhor esteja conduzindo a mão dos médicos para que, por Tua graça e misericórdia, ele possa ser restaurado. Cumpra a Tua vontade na vida desse irmão, assim como também na vida de todos os demais. Abençoa esta comunidade, Pai, como parte da Tua igreja nesse mundo, que nós possamos ser bênção e luz para esse bairro, para essa cidade onde o Senhor nos tem colocado. Nós pedimos que o Senhor nos leve em paz e segurança de volta aos nossos lares e permaneça com a Tua paz em nossas vidas e em nossos lares. Tudo mais nós oramos na oração que o Teu Filho amado Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Sirvamos ao Senhor com alegria todos os dias da nossa vida. Um bom retorno, bom final de semana e uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Amém. Obrigado pela presença de cada um.